tema de hoje está no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 10, que começa com versículos de Lucas, e lá está assim: o servidor que conheceu a vontade do seu Senhor e que, apesar disso, não se preparou e não procedeu de acordo com a vontade dele, será rudemente castigado. Mas aquele que, não sabendo da sua vontade, fez coisas dignas de castigo, será menos castigado. Muito se pedirá àquele a quem muito foi dado, e maiores contas serão pedidas àquele a quem muito foi confiado. E essa passagem evangélica mostra a harmonia perfeita que existe entre a justiça e a misericórdia de Deus, porque deixa claro que as leis divinas que dirigem a vida são sábias e justas, a ponto de se adaptarem particularmente a cada criatura. Mas ali, Jesus fala sobre dois servidores, um que conhece e outro que não conhece a vontade do seu Senhor. E com qual deles será que nós nos identificamos? Nós sabemos ou não sabemos qual é a vontade do Senhor das nossas vidas? O que será que Deus, nosso Pai Criador, espera de nós? É claro que Ele, pessoalmente, não declarou a sua vontade a ninguém. E nem isso seria necessário, porque o Pai tem uma maneira toda especial de se comunicar conosco. Ele se manifesta através das suas leis. E como as leis de Deus são justas, perfeitas, imutáveis, como elas nos impulsionam ao crescimento e ao aprendizado constante e nos libertam da ignorância e da dor, só dá para entender que a vontade de Deus é que sejamos felizes. E ser feliz é bem diferente de estar alegre, porque a alegria passa. Ela é efêmera, é mera sensação da matéria, enquanto que felicidade é perene, porque é sentimento do espírito. Mas o que então nós precisamos fazer para cumprir a vontade do Senhor e alcançar essa tal felicidade? Vamos pensar juntos. Se Deus é a expressão máxima do amor, se toda a obra divina foi e é um ato de amor, e se nós, além de fazermos parte da obra, somos imagem e semelhança do artista, então nós, em essência, somos amor. E sendo assim, cada vez que permitimos que predomine em nós essa porção de Deus, nos aproximamos dele, que é a fonte, e nos plenificamos. E o contrário também é verdadeiro. Fora do amor, distante de Deus. Consequência, o vazio, o sofrimento. E se temos então pleno conhecimento do bem que nos aproxima de Deus e nos felicita, e do mal que nos afasta dele e nos infelicita, para nós não cabe mais o atenuante da ignorância. Somos plenamente responsáveis pelos nossos atos. Até porque estamos numa casa espírita e parte desse capítulo, quem leu na íntegra sabe, se dirige de forma especial e totalmente explícita a nós, espíritas. E eu tomo a liberdade de incluir aí quem eventualmente
esteja vindo pela primeira vez. Porque 5 minutos de doutrina já é tempo suficiente para nos fazer responsáveis por muita coisa. Mas é claro que é dos espíritos mais conscientes e mais esclarecidos que se espera uma vigilância bem maior, no sentido de prevalecer a vontade, que é do espírito, sobre o desejo, que é da matéria. E é sempre bom frisar também que esse processo de conscientização do espírito, ele é irreversível. Conhecimento adquirido é conquista do espírito para a eternidade. É patrimônio espiritual. Mas alguém poderia perguntar: se a quem mais foi dado, mais será pedido, como fica a famosa questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus, a qual os espíritos superiores responderam: na consciência. Porque se todos trazemos as leis de Deus gravadas na consciência, está tudo igual. Como então haver justiça em se cobrar mais de um do que do outro? E eu diria que é verdade sim, claro. Todos trazemos as leis de Deus gravadas na consciência. Mas a diferença está justamente no nível de consciência de cada um de nós. E segundo Joana de Ângeles, esses níveis são 5. O primeiro nível de consciência é o nível do sono sem sonho. É o estágio de quem vive na Terra sem refletir sobre o significado da vida, sobre a razão de estar aqui. São aquelas pessoas que dizem: eu quero viver o aqui e o agora. Eu quero aproveitar, gozar ao máximo essa vida, porque eu não sei se existe outra. Na verdade, nunca se preocupou em saber. Porque pessoas nesse nível vivem para satisfazer as necessidades básicas da matéria: comer, beber, fazer sexo, dormir e atacar. O segundo nível é o nível do sono com sonho. É quando a pessoa já começa a refletir que talvez exista sim algo além daquilo que ela consegue perceber com os 5 sentidos físicos. Ela já se questiona, mas ainda tem pouca resistência aos chamamentos das ilusões e das alegrias vazias. É o nível daquela pessoa que vem à casa espírita somente em busca do passe e, por isso, deliberadamente chega quase ao final da palestra. E assim que obtém um alívio, ela vai embora, não volta mais. Porque era só isso que ela buscava. Ela ainda não está interessada, não está pronta para uma leitura enobrecedora, um estudo, um evangelho semanal. O terceiro nível de consciência é o nível do sono acordado. A pessoa já sabe que está aqui com um propósito superior, que a Terra não é um grande parque de diversões, muito menos um vale de lágrimas, mas aquilo que nós fizermos dela. Nessa fase, nós percebemos que somos muito mais que um corpo e que as sensações que esse corpo nos proporciona. Sentimos necessidade de religiosidade. Não necessariamente de seguirmos uma determinada religião, mas de nos religarmos a Deus, buscamos conexão com Ele. É o despertar. O quarto nível é o da transcendência do eu.
E nesse nível, o eu profundo está perfeitamente, está completamente harmonizado com os ideais superiores. É o ser desperto. Foi o caso, ou é o caso, de Gandhi, de Madre Teresa, por exemplo, que dispensam comentários, e de tantos outros, cientistas, estudiosos que passam toda uma existência, ou a maior parte dela, se dedicando a pesquisas, projetos, invenções que vão beneficiar pessoas que eles jamais conhecerão. Pessoas que jamais irão agradecer. Mas isso não importa, porque eles não agem visando reconhecimento e gratidão. É também o nível de Paulo de Tarso, quando disse: não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. E, finalmente, o quinto nível, o da consciência cósmica, que tem, por exemplo, o máximo Jesus, que passou por todas as etapas evolutivas até poder dizer: eu e o Pai somos um. Então, embora realmente nenhum de nós possa alegar ignorância às leis de Deus, a justiça divina sempre vai levar em conta o nosso grau de despertamento para a realidade da vida. Porque, na verdade, não existe uma divindade cobradora. A cobrança, a que se refere o ensinamento de Jesus, a quem mais foi dado, mais será pedido, mais será cobrado, ela parte da própria consciência de cada um. Se existisse um cobrador externo, até que seria mais fácil para quem quisesse se esquivar. Era só fugir dele. Mas de nós mesmos é impossível fugirmos por muito tempo. Uma hora ou outra, nós vamos ter que nos encarar face a face. E aquele espírito que nesse momento está lá no nível 1, quando comete atos contrários às leis da vida, pela sua própria condição evolutiva, ele não vai se arrepender do que fez. Pelo menos durante algum tempo, porque ele traz a consciência como que embotada, meio adormecida. E como nós sabemos, a espiritualidade não trabalha com desperdício, de que adiantaria ele ter a oportunidade de resgatar um mal que ele nem tem consciência de ter praticado? Isso seria puro sofrimento em vão. Mas, como o progresso é fatal, ele é inevitável, vai chegar o dia em que esse espírito mais evoluído, e aí sim, consciente dos caminhos que trilhou, não vai conseguir encontrar paz enquanto não se libertar do fardo do arrependimento. E nesse momento, sim, ele vai ter todas as condições para aproveitar positivamente as oportunidades de reajuste com a lei maior violada e com a sua consciência. Oportunidades que serão oferecidas pela própria vida e outras que serão pedidas por ele mesmo. E seguindo ainda nessa mesma linha de raciocínio que nós estamos desenvolvendo, também é lógico nós pensarmos que quanto mais esclarecidos formos das verdades espirituais, mais rapidamente a nossa própria consciência vai registrar qualquer ato equivocado da nossa parte e mais rapidamente serão acionados os mecanismos reparadores e nós então ficaremos livres do fardo e em dia com a lei. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então já deu para perceber que responsabilidade e consciência são dois conceitos
bastante próximos, bastante interligados, inclusive porque um é meio que consequência do outro. E uma retrospectiva bem rapidinha ajuda para a gente entender isso melhor. Porque tudo começou lá, no princípio inteligente. Criado simples, ignorante e que lentamente, através de longos estágios, pelos reinos inferiores da natureza, reino mineral, vegetal, reino animal, ele foi evoluindo até conquistar a sua individualidade. Então, dotado de razão, senso moral e raciocínio, o princípio inteligente, agora sim, elevado à categoria de espírito, adentra o reino hominal, onde a evolução continua. Porque a razão e o senso moral vão precisar se desenvolver continuamente para que se ampliem cada vez mais os limites do livre-arbítrio. E foi assim também que nós, os seres inteligentes da criação, aos poucos fomos conquistando os valores superiores da alma. O respeito, a sensibilidade, refinamos as emoções. E à medida em que continuamos evoluindo intelectual e moralmente, a nossa consciência vai se tornando cada vez mais apurada e nos cobrando sempre mais responsabilidade. Então, responsabilidade é consequência da nossa evolução. É conquista espiritual. E ela abrange os mais variados aspectos. Responsabilidade perante esse corpo físico perfeito. Porque seja ele como for, o nosso corpo é perfeito para essa existência. As debilidades, carências, deficiências que ele possa apresentar são aquelas que nós mesmos plasmamos um dia. E se não estamos lá muito satisfeitos com esse aqui, temos nesse exato momento a oportunidade de construirmos um corpinho maravilhoso, ou um corpão maravilhoso para o nosso regresso, aquele dos sonhos. Só depende de nós. E ser responsável por essa máquina divina perfeita, que é o nosso corpo, é um assunto bastante vasto, porque envolve cuidados com higiene, alimentação, atividade física, sexualidade, sono reparador e até abstinência total do uso de qualquer tipo de droga entorpecente dos sentidos, inclusive aquelas conhecidas como drogas lícitas. Responsabilidade com a nossa casa mental, e isso envolve os nossos pensamentos. Emmanuel ensina que os pensamentos se movem gastando energias divinas e que nós responderemos pela cota de energias que gastarmos com pensamentos contrários às diretrizes da lei maior. Responsabilidade com as nossas palavras, porque uma palavra é como uma semente. Onde cair, ela pode germinar e dar frutos. E esses frutos nós certamente colheremos. Responsabilidade com que registramos através dos órgãos auditivos, porque ouvir, se nós gozamos do sentido da audição, nós vamos ouvir tudo mesmo, o que nos agrada e o que nos desagrada. Mas escutar
é responsabilidade nossa. Porque escutar é ouvir com atenção, com emoção, com o coração. Cada um pode falar o que quiser, mas eu sou responsável por escutar somente aquilo que é bom para mim, o que me eleva, o que me sustenta, aquilo que venha de encontro ao meu anseio de evolução. Mas não dá para fingir que não é conosco, porque o Evangelho, nesse capítulo, ressalta, sim, e de forma bastante clara, a responsabilidade do espírita. Por quê? Será porque, apesar de tanto conhecimento, ainda nos pegamos na busca, às vezes desequilibrada, das conquistas e dos prazeres da matéria, ansiosos por ocuparmos os primeiros lugares, por levarmos vantagem, sem nem sabermos direito em quê? Porque estamos cansados de aprender que atraímos companhias espirituais compatíveis com nossos hábitos e pensamentos, mas volta e meia ainda nos tornamos nós a companhia predileta, escolhida por desencarnados que se aproximam, atraídos pelos sentimentos e desejos inferiores que ainda trazemos conosco e dos quais ainda não conseguimos nos libertar, porque sabemos que nossos familiares problemas, nossos companheiros difíceis, nossos adversários assumidos, são os cobradores de um passado de equívocos, nos batendo à porta, na oportunidade sagrada da reconciliação. Mas revidamos cada hostilidade, preparando desde já um futuro com as mesmas companhias e em situações talvez ainda mais difíceis. Não tenhamos dúvida. Os espíritos do bem nos apresentaram os ensinamentos de Jesus de forma simples e clara através da doutrina espírita. E por isso, muito se espera de nós, que estudamos a doutrina e que somos os seus representantes onde estivermos. Graças a esses benfeitores incansáveis, nós espíritas estamos hoje num patamar que nos permite sabermos exatamente o que devemos e o que não devemos fazer diante de cada situação para sairmos vitoriosos. Não vitoriosos perante o mundo, mas perante nós mesmos. Nossos pensamentos, sentimentos e atitudes não podem mais destoar do nível moral que se espera de quem já recebeu tanto. E isso requer exercício de responsabilidade. Espíritos com muito conhecimento, com grande capacidade, como nós, mas que realizam só parcialmente as suas tarefas, sofrem conflitos espirituais e complexos de culpa imensos mais tarde, quando se dão conta de que poderiam ter feito muito mais por si mesmos e pela humanidade. Gandhi dizia que quando um homem progride espiritualmente, o mundo inteiro progride com ele. Mas quando um homem cai, o mundo inteiro cai em igual medida. Mas, a essa altura, poderia até nos ocorrer o seguinte pensamento: então, o melhor mesmo é não se esclarecer, é viver na ignorância e poder contar com esse atenuante do desconhecimento da lei. Será? Será que porque os nossos olhos se acostumaram com a escuridão, o melhor para nós é continuar nas trevas? É recusar a luz? Não lamentemos a evolução.
Somos potencialmente perfectíveis e nada detém um filho de Deus rumo ao seu destino. Ainda que o espírito permaneça recalcitrante, que ele não faça nada, absolutamente nada pelo seu progresso, a própria vida se encarrega de colocá-lo em situações onde, mesmo contra a sua vontade, ele terá que agir, será forçado a caminhar. E nós conhecemos bem esse mecanismo pelo nome de dor. E mais, na questão 642 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: bastará não fazer o mal para ser agradável a Deus? E os espíritos respondem: não. É preciso fazer o bem no limite de suas forças, porque cada um responderá por todo o mal que resulte do bem que não haja feito. Ou seja, somos responsáveis não somente pelos erros que cometemos, mas também pela nossa inércia, comodismo e má vontade. E lembrando ainda que viver com responsabilidade também inclui reconhecer e respeitar os direitos e as diferenças do outro. Porque eu não sou obrigada a concordar com as atitudes de ninguém, mas devo respeitar quem pensa e age de forma diferente do meu modo de pensar e de agir. Mas, como a própria doutrina nos ensina que do átomo ao arcanjo tudo se encadeia na natureza, para nos mantermos fiéis à nossa destinação, nós precisamos nos manter ligados, conectados a Deus, ao próximo e inclusive a ela, a natureza, numa relação de interação e de colaboração mútua. Porque se o planeta adoecer, o nosso projeto evolutivo também vai ficar comprometido. E é por isso que nós, espíritas, não podemos nos acomodar diante do cenário de desrespeito ao planeta, achando que tudo vai ficar bem, que tudo vai se resolver quando se completar essa tão falada transição. Porque nós não podemos esquecer que os construtores do mundo de regeneração somos nós. E que uma obra desse porte requer, em primeiro lugar, a transição interior de cada um. Então, se desejamos que o nosso planeta azul se transforme num mundo com mais justiça, mais fraternidade, mais alegria, que tal interferirmos menos na regeneração dos outros e nos preocuparmos mais com a nossa? Quem ama cuida, não é assim? Então vamos amar mais, vamos cuidar mais, vamos respeitar muito, muito mais esse nosso lar planetário, a Terra, que também é nossa escola, nossa oficina cósmica e que precisa tanto de nós quanto nós dela. E é através dessa doutrina bendita, dessa doutrina que é de tríplice aspecto, científico, filosófico, religioso, doutrina que é fundamentada na fé, que encara a razão face a face e que por isso mesmo não nos proíbe absolutamente nada, mas nos alerta para as consequências das nossas escolhas, recomendando sempre a opção pelo bem. É através dela que os emissários do Cristo ainda vêm nos alertar que não devemos nos iludir. Não vamos servir de instrumentos fiéis para espalhar tanta luz, enquanto não formos capazes de iluminar os nossos próprios caminhos. Até quando nós vamos continuar agindo como o cego que não quer ver?
Se a mensagem do alto chegou até nós de alguma forma, ela não é para o outro, é para nós. Já passamos da fase de fazermos o evangelho e acharmos que a lição, o ensinamento ali é dirigido a outra pessoa qualquer. Não é. O evangelho responde sempre àquele que o procura. Já passamos da fase também, ou pelo menos deveríamos ter passado, de responsabilizarmos quem quer que seja pelos nossos atos. A culpa do que nos acontece não é do chefe, do cônjuge, do governo e muito menos do obsessor, ainda que tenhamos agido sob a influência de um, porque nos cabe a responsabilidade de termos permitido a sintonia, porque o máximo que o obsessor pode fazer é se aproximar e sugerir. Acatar ou não a sugestão é conosco. Ninguém nos obriga a fazer algo que realmente não queiramos fazer. Quem conhece o certo e age errado, vive em conflito com a sua consciência, vive fugindo da sua realidade, e isso gera fobias, neuroses, depressões e tantos outros distúrbios. Então, chega de nos enganarmos, chega de violarmos a nossa essência. Erros, acertos, cair, levantar, tudo isso faz parte do nosso momento evolutivo. Mas já que nos propusemos a sermos os trabalhadores da vinha do Senhor, que sejamos trabalhadores de verdade. Já que nos dizemos e reconhecemos espíritas, que sejamos então aqueles que Kardec classificou como espíritas verdadeiros, ou seja, aqueles que não se limitam a apenas admirar a moral espírita, mas que a praticam e aceitam as suas consequências. E se alguém ainda estiver pensando que nada disso lhe diz respeito, porque é apenas um frequentador da casa, não exerce a mediunidade e não está nem pensando na hipótese remota de algum dia vir a se tornar um médium, vai aqui uma novidade fresquinha. Chegou em 15 de janeiro de 1861, data da primeira publicação do Livro dos Médiuns. Está lá, não sou eu, é Kardec quem diz: todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. E essa influência, num grau qualquer, mencionada por Kardec, pode ser aquele arrepio inexplicado, pode ser aquele sonho que parecia tão real, uma intuição. De repente me veio uma ideia e salvou, deu tudo certo. Uma impressão. Nossa, parecia que eu não estava sozinha ali naquele momento, que tinha alguém junto comigo. Tudo isso e muito, muito mais são sinais de que estamos em contato direto com a dimensão espiritual, de que somos intermediários, medianeiros entre esse mundo, o material, e o outro, o espiritual, que não está lá longe, inacessível, inalcançável, não, que está aqui mesmo, no meio de nós, nos influenciando muito mais do que pensamos. E quem se interessar pelo assunto, eu recomendo frequentar os cursos da casa e estudar essa obra maravilhosa que é o Livro dos Médiuns, assim como toda a codificação. E concluo com Humberto de Campos. E ele conta que certa noite, durante o sono, Allan Kardec se viu fora do corpo. E, ao seu lado, havia um ser de luz que o levou até uma região onde milhares de entidades sofriam, mas sofriam terrivelmente.
Eram soluços de aflição, gritos de cólera, gargalhadas de loucura. Impressionado, Kardec logo imaginou que aqueles sofredores só poderiam ser os crucificadores de Jesus. Ou talvez os impiedosos imperadores romanos, ou, quem sabe, os algozes dos cristãos dos primeiros séculos. Mas antes mesmo que ele pudesse formular a pergunta, o espírito do bem, que o acompanhava também em pensamento, respondeu que não. Explicou que todos aqueles relembrados por Kardec, embora responsáveis pelos seus atos, não tinham a mínima noção de espiritualidade. Desconheciam a dimensão do mal que praticavam. E por isso, o próprio Mestre os auxiliou a que se livrassem do remorso através de várias reencarnações abençoadas, onde eles puderam se esclarecer, se instruir e aos poucos até se reajustar perante a lei. O codificador então olhou à sua volta e, emocionado, pediu ao amigo espiritual: dize-me, quem são esses sofredores cujos gemidos me cortam a alma? E o orientador esclareceu: estes são os cristãos infiéis. São aqueles que, conhecendo a lição e o exemplo do Cristo, se entregaram ao mal por livre vontade. A quem mais foi dado, mais será pedido. É a mensagem de hoje para nós, para todos nós. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada pela atenção de vocês.